Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com o Pedro, nosso fundador. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Léo. Muito bacana estar agora como convidado de um projeto tão bacana que a gente vem crescendo. Vai ser uma honra poder trazer muito da minha expertise, do meu repertório e gerar valor aqui. Perfeito. Tem muitos médicos que nos assistem, né? Você sabe muito bem. E o que você tem ali para agregar ali para eles é fundamental. E por isso que vale muito a pena ali a gente falar sobre isso, né? Durante esse podcast. Antes de tudo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Por que você decidiu abrir o podcast Além do Jaleco? Perfeito, né? O objetivo, de fato, não só dessa gravação, mas de todo o conteúdo que a gente vai produzir, é documentar um pouco mais aquilo que a gente já faz no bastidor, no offline, naquilo que a gente já conta para quem grava com a gente, para quem me conhece. E é sempre legal trazer um pouquinho, né, dessa história por trás, do porquê que, no caso, eu, Pedro, fui para esse lado da área da saúde, da medicina. O Além do Jaleco nasceu muito nesse lugar. E é bacana trazer um pouquinho dessa história, né? Então, eu comecei, né, ali num momento pós-pandemia a atuar com marketing digital, né? Venho da engenharia, mas priorizei muito essa questão do digital pela liberdade que existia naquele momento, né? Pensando em conseguir ter mais liberdade e ter uma renda sem depender daquela rotina exaustiva de escritório que eu sabia que não queria para mim, né? E numa linha de produção, uma linha de montagem de formação acadêmica da engenharia é o que sobraria para mim. Então, o digital ele veio como uma válvula, um caminho ali para crescimento, né? E desde o início, né, por ter alguns colegas que queriam fazer medicina, eu por um momento, acho que na minha adolescência pensei, mas não alimentei esse objetivo. Eu comecei a ter um relacionamento com médicos que naturalmente, organicamente, começou, né, a ter uma demanda pensando em trabalhar e ajudar médicos ali a terem um crescimento no consultório com o know-how que eu tinha desenvolvido ali de gestão, de vendas, né? E desde a pandemia isso já é bem forte, então a gente está falando aí de quase 6 anos trabalhando com médicos e ajudando médicos a crescerem a nível profissional. E a gente sabe que para o médico crescer, ele deve não só trazer o repertório técnico para a mesa, ele deve olhar de fato para outras habilidades que naturalmente a vida empreendedora vai exigir, né? Que é principalmente a habilidade de vendas e gestão. Então foi basicamente esse o pontapé inicial. Eu tive algumas indicações de médicos nesse primeiro momento que eu comecei a construir alguns cases, alguns portfólios ali nesse sentido, que me colocou nesse ambiente, mesmo não sendo médico, mas com muito relacionamento. E acho que por osmose eu sei muita coisa que poucos médicos sabem. Perfeito, com certeza. E aí um ponto muito bacana ali que eu sempre escuto quando os médicos, tanto durante o podcast, mas depois ali, né, nos bastidores, é que o tempo tá cada vez mais escasso, ele não sabe para onde ir, tem um fluxo alto ali de novos médicos entrando sem fazer residência, querendo já trabalhar, né? E o tempo ali tá cada vez mais escasso, ele tem a família dele, ele tá envelhecendo, e você apresenta ali várias soluções que pros nossos parceiros ali que brilham os olhos, né? Eu queria que você contasse um pouquinho ali do que de fato o médico precisa para conciliar bem o consultório com a parte familiar dele. Legal. O propósito, né, do Além do Jaleco, você até me perguntou ali anteriormente, foi de fato entregar essa visibilidade para médicos começarem a sentir o gostinho de meu conhecimento não precisa ser trocado não precisa ser um dilema entre tempo e dinheiro. Trocar tempo por faturamento. Eu posso experimentar no digital uma forma de empacotar meu conhecimento e o valor que eu gero para esse paciente de uma forma que não seja linear, né? A questão de tempo versus resultado. Então, acho que tudo isso foi fomentado mediante a dores que a gente foi ouvindo desses colegas que a gente assessorava. No início era algo ainda muito voltado ali para essa parte de crescimento de consultório, só que a gente sabe que essa é a primeira etapa do crescimento profissional, né? Quando a gente olha para um médico que é bem sucedido a nível de consultório, ele tem uma agenda cheia. Só que a agenda cheia muitas vezes leva ele para um lugar de passar menos tempo com a família, que é justamente o que você mencionou. Então, a gente entrar nesse lugar de vamos entender o modelo de negócio a nível profissional, a nível de carreira da prática médica, entender o que faz sentido em 2026, em 2030, daqui para frente a nível profissional, o que cabe para esse médico que quer prosperar. Porque o cenário é basicamente todos os anos, mais médicos vindo para o mercado e o médico que não souber se posicionar e comunicar aquilo que ele já é no offline e no online, ele vai ficar para trás. É por isso que a gente, muitos colegas, ficam nervosos realmente por ver influenciador vendendo coisa que não faz sentido vender, influenciador educando e conscientizando aquilo que o médico muitas vezes faria com muito mais protagonismo e qualidade. Só que o médico não pode ficar nervoso com isso, porque a responsabilidade dele não se posicionar e não levar essa mensagem adiante é dele. Então, quando a gente pensa nesse ecossistema que a gente está desenvolvendo, é muito sobre resgatar, né, o que por muito tempo no modelo tradicional
era o médico sendo a única autoridade. Quando a gente descentralizou a comunicação para as redes sociais, a gente viu esse boom de influenciadores vendendo curso de emagrecimento, trazendo muitas coisas que o respaldo médico é muito importante. A gente está devolvendo para o médico esse protagonismo, tanto no offline quanto no online, que naturalmente as pessoas consomem. Então é muito mais sobre uma adaptação de modelo de negócio, modelo de tecnologia, de consumo de mídia, do que de fato fazer algo diferente. A gente entende que hoje o consumo de conteúdo mudou, o consumo de informação, principalmente pós-internet e inteligência artificial, e saber colocar o médico em condições de continuar crescendo com esses avanços é primordial e é nosso propósito aqui com Além do Jaleco, com a Apex por trás, com toda essa infraestrutura. Tudo que a gente está, de fato, desenvolvendo é para entregar todo esse bastidor, todos os insumos que esse médico precisa para crescer daqui para frente. Perfeito. E, como você mesmo disse, muita coisa mudou. Mas quando você olha o entregável ali do médico, é consulta. Somente isso, né? A maioria deles é somente isso. E aí entra um ponto que, será que a gente não consegue atualizar essa entrega, né? Para tanto pacientes que às vezes nem seriam pacientes dele por conta da distância, ou até mesmo ele não consegue pagar uma consulta, mas consegue pagar um e-book, um curso, uma mentoria ali desse médico. E aí entram num ponto ali que é muito bacana. O médico ele precisa ser influencer para fazer isso? Cara, você entrou com várias nuances aqui, né? Eu vou trazer um pouquinho da minha visão e do meu repertório. Eu acredito que a gente tem que separar o que é internet em duas caixinhas quando o assunto é digital em geral, né? A gente pode usar a internet como um grande canal de aquisição de mídia, ou seja, como foi o rádio, a televisão, o outdoor, como foi historicamente diversos canais que já existem há muito tempo, a internet também é um canal, ou seja, onde tem pessoas, eu posso ter a atenção dessa pessoa e ter pacientes. Show de bola, é um jeito natural de eu conseguir pacientes. Só que quem se limita a isso, principalmente agora, sabendo de carga tributária em cima de anúncios no Meta, quem depende de anúncio, quem depende só da internet como canal, se limita a um jogo de leilão. E isso acaba sendo também muito limitante, porque se eu vou anunciar, eu sei que é um jogo de leilão cada vez mais caro, porque as grandes mídias, naturalmente, as grandes verbas de mídia estão vindo para o digital. Então, naturalmente, fica cada vez mais caro anunciar. E, quando eu olho para o jogo orgânico, é muito desafiador convencer o médico para falar para ele assim, pare de atender e fique o dia inteiro sendo blogueiro. Então, os dois extremos são ruins. Qual que é o equilíbrio desse caminho? É, de fato, eu construir uma presença digital, um posicionamento digital, que sim, utiliza a internet como canal, ou seja, é um ambiente para eu ter cada vez mais audiência, só que também usar a internet para entregar seu conhecimento, entregar suas soluções, resolver problemas de pacientes. Aí que entra essa história do infoproduto. Eu tenho um conhecimento que muitas vezes eu repito em consulta. Você médico que está em casa, você sabe que tem consulta que basicamente é um copia e cola da anterior, que você repete muitas informações, seja de boas práticas, direcionamentos, tudo aquilo que você pode repetir e muitas vezes é atemporal, ou seja, não importa se nós estamos em 2026 ou 2030 ou 2050, isso vai perdurar. É importante você olhar para isso com carinho e entender. Eu já tenho um infoproduto, eu já tenho um produto que eu poderia documentar e vender em escala. É claro que isso não substitui a consulta, mas isso gera muito mais valor para quem já compra ou é uma camada de acesso inferior para quem não pode pagar a consulta, tanto ter o benefício dessa troca com o médico, mas também ser uma receita a mais que não depende do tempo do médico. Então, a nossa primeira sugestão, eu diria que é o médico que vai andar de rodinha ali. Vou começar a sair um pouquinho dessa história de hospital, de convênio, de ser refém desse sistema que coloca o médico como mais um e vou criar o meu protagonismo. Para isso, estar em podcast, nessa mesa aqui com a gente, é essencial. Ter um canal no YouTube é essencial. Ter um Instagram que transmita a mesma autoridade do offline no online é essencial. E o próximo nível é, deixa eu criar um produto que também usa a internet para eu gerar valor para o meu paciente e aumentar a minha receita em cima desse paciente, gerando mais valor e colocando mais receita no bolso. Esse dinheiro no bolso traz algo que poucos médicos têm, que é liberdade. Porque se eu faço, Léo, por exemplo, 10, 20, 30 mil reais a mais com o digital vendendo infoprodutos, naturalmente eu tenho mais liberdade de fechar um dia da minha agenda, levar meu filho na escola, ter um dia com meu marido, com a minha esposa. Tudo isso, naturalmente, para a médica ou para o médico que pensa, vai trazendo mais autonomia que muitas vezes é tirada no jeito que todo o sistema de ensino é desenhado. Então o ponto é questionar. Será que esse jeito que eu ajudo pessoas é o único? É o melhor? E é o melhor para quem? Quando a gente olha para si, muitas vezes a gente até brinca que a gente entra no lugar de cuidar do médico, porque o médico é aquele cara que cuida de todo mundo, é um monte de paciente, mas e a vida dele?
Tem uma história legal. Teve um médico que, há alguns anos, a gente já começou a assessorar ele. Cara, ele fechou com a gente um contrato ali perto das 10 da noite. E o cara tava 48 horas sem dormir. De plantão em plantão. Isso pode ser realidade de vários médicos. E quando a gente olha pra isso, a gente pensa, é esse o cara que vai te atender e cuidar da sua saúde. É o cara que negligenciou a saúde dele pra fazer isso. Aqui não é o mérito de estar certo, tá errado, mas, cara, se você tem todo esse conhecimento de salvar vidas, de fato ser útil a nível de mudança de um estilo de vida, né, quando a gente olha para a prática médica como um todo, por que fazer isso com a sua própria saúde? Isso se deve, de fato, a um sistema desenhado para essa pessoa ficar dentro. E quando que você sai desse sistema? Quando você entende que se eu tenho audiência, essa audiência pode comprar o que eu quiser lançar. Ponto. Desde consulta, cirurgia, procedimento, marca de roupa. Você pode vender roupa no seu Instagram. Médico que tem uma pegada mais fit, gosta dessa parte de estilo de vida, por que não? Uma linha de suplementação. Tudo isso viram ativos que você pode monetizar. Então o ponto é provocar o médico a olhar para, tira o rótulo. Você não é médico, você tem o diploma de medicina que é um repertório que você pode utilizar para ajudar pessoas. Por um momento, tira o jaleco. É dedo além jaleco, é trazer de fato esse lado de que o ser humano por trás, ele tem muito valor a gerar. E a medicina ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta útil que, se bem utilizada, pode gerar muito valor e, de fato, trazer um protagonismo para esse médico nesse cenário de tecnologia, inteligência artificial e digital. Perfeito. E o médico, ele não precisa somente estar ali no consultório para fazer a diferença na vida das pessoas, né? A gente, como você mesmo falou, que entende que não é só porque a pessoa tá vendendo alguma coisa na internet que, por exemplo, a hora dela vale menos ou tem alguma coisa, então virou blogueirinha. Não. Às vezes você está levando a informação para um paciente, um futuro paciente, para, por exemplo, algo que ele não sabia. E aí, os stories, os reels, o Instagram, o YouTube, o TikTok ali é a ferramenta para você alcançar essa pessoa e mudar a vida dessa pessoa. Porque o médico, todo mundo que chega aqui fala, não, o importante é servir, né? E lógico, ser bem remunerado para isso, né? Porque é o elogio mais sincero do mundo, né? O dinheiro. Então, tem esse lado também que muitas vezes ele acaba olhando, não, é coisa de blogueiro, é coisa de gente que não tem tempo para fazer, mas não. É algo ali que você pode ganhar ainda mais dinheiro, você pode alcançar mais pessoas por meio do seu Instagram, né? No seu posicionamento correto. Sim, faz sentido. E um ponto legal que a gente vale trazer, tem muita gente que é assessorada por nós e vai chegar lá no nosso perfil e não tem nenhuma chamada para ação, nos contrate, feche com a gente. Mas por quê, Pedro? Porque a internet, bem como qualquer relação, ela tem etapas, ela tem um processo a ser respeitado. Então, quando o médico pensa no influenciador ou pensa na internet, ele pensa em você usar os stories, compre minha consulta, me contrate. Quando a gente pensa em Instagram, existe um jogo por trás do Instagram que a gente brinca que são as vendas silenciosas, que é basicamente eu ser útil no 1 a 1, eu ter relacionamento. Eu acredito fortemente que mais do que vender, é importante a gente vender mais para o mesmo cliente. E como que eu vendo mais para ele se eu não tenho relacionamento? Se ele não vai se lembrar de mim mais vezes para comprar? Então o ponto é, o médico ele não fará em nenhum momento campanhas agressivas de vendas, porque não combina. Agora, ele pode fazer? Pode, isso depende muito de cada perfil. Agora, não vamos pegar a exceção e trazer como regra. Para a grande maioria dos médicos, usar o Instagram para se posicionar bem, construir conteúdos de valor que gerem autoridade e gerem uma demanda, onde no próprio direct há um contato genuíno para ouvir o que o paciente precisa e direcionar para o melhor produto dele, seja uma consulta, um acompanhamento ou um infoproduto, é o melhor dos mundos para esse médico pensar em sair desse lugar de não aguento mais plantão, não aguento mais convênio. Perfeito? Então, é entender que existem etapas. Eu não preciso estar querendo vender no lugar errado. O Instagram é um lugar de, primeiro, validação. O seu paciente vai te procurar no Doctor na vida, vai ter uma indicação, ele vai no Instagram te olhar. Ele vai no YouTube. E se você não tem um canal no YouTube, tá perdendo dinheiro e tempo. Porque o YouTube é o lugar onde a gente consegue construir coisas de longo prazo. E na vida, nos negócios, na carreira, tudo de maior valor é de longo prazo. O Instagram é instantâneo, é um vídeo curto. Isso se perde. Isso é importante, tem valor e quem sabe usar, quem sabe jogar esse jogo cresce muito. Agora, se eu quero crescer a longo prazo, o YouTube é o melhor caminho.
Para pensar, se você olhar para grandes produtores de conteúdo do Instagram de 10 anos atrás, muitos morreram. Agora, se a gente olhar para grandes youtubers de 10 anos atrás, todos eles ainda têm canais relevantes. Isso é curioso, né? Como modelo de consumo, o YouTube, por mais que ele seja mais difícil, até porque a gente está rampando o nosso projeto de podcast, já são mais de 100 episódios gravados, sendo publicados aqui no nosso canal. É um trabalho de formiguinha, só que eu acredito muito que, assim como pra gente, a água que eu bebo é o que a gente recomenda pros médicos. Não venda só o seu tempo. Crie alternativas de gerar valor sem precisar estar ali o tempo todo para que você possa não só alcançar mais pessoas, ganhar mais dinheiro, mas eu acho que é devolver a liberdade que foi tirada do médico nesse sistema. Exato. E o YouTube traz isso, né? Você é remunerado por pessoas que estão assistindo. Então, se você fez um vídeo, postou lá, tem uma pessoa vendo 10, 20, 30, o tempo que você gastou é o mesmo. Mas o quanto você ganha é completamente diferente, né? Perfeito. A gente recomenda, toda vez que a gente vai olhar para um projeto de um médico, a gente vai entender o seguinte: doutor, o que você mais valoriza agora? É tempo livre? É liberdade de tempo? É mais faturamento? É mais notoriedade? É ser mais reconhecido no digital porque você é muito reconhecido no off, mas você não está proporcional no digital? Deixa eu entender. Porque a trilha de execução vai depender do que ele quer. Então, a pessoa física, ela vem antes. Qual que é o plano? Para onde você está indo? O que você quer? Quando a gente olha um médico que quer mais faturamento e tem agenda livre, não tem para onde correr. Não é criar um infoproduto que vai resolver a vida dele. É realmente encher a agenda. Esse é o nível 1 do digital. Deixa eu usar a internet como um canal de aquisição, vou contratar uma agência ali para fazer um tráfego pago, vai dar um boom na minha região e eu vou encher a minha agenda. Tudo bem, vamos supor que deu tudo certo. E agora? Você bateu num teto. Ah, não, mas eu posso cobrar mais caro. Quando a gente olhar para a correção desse dinheiro ao longo do tempo, muitas vezes esse teto, por mais que se aumente a consulta, é só uma correção. Seu poder de compra não aumenta, você não muda de nível, você não impacta mais pessoas. Tenho certeza que nenhum médico fez a faculdade de medicina para impactar poucas pessoas. Então o ponto é, esse modelo tem um teto. Não, Pedro, mas aí eu posso montar franquia, eu posso montar clínica. É mesmo. Quando a gente olha para o desafio estrutural, é muito grande, é a minoria que vai montar rede de franquias. De conhecimentos a mais. E esse conhecimento a mais, ele tem uma barreira de acesso, são anos, você pode ir por esse caminho, mas não é para todo mundo. E aí volta naquilo que você falou. O que você quer? Bom ponto. Você quer reconhecimento? Você quer dinheiro? Porque se você quer dinheiro, quer margem, por exemplo, talvez criar mais uma filial não seria o melhor caminho. Pode acontecer? Pode, mas é o melhor caminho? O infoproduto, a margem é gigantesca. Isso é interessante, né? Porque quando a gente entende que o infoproduto ele é só um novo entregável para o problema que você já resolve no mundo, aí você começa a entender um outro jogo, um outro nível. Porque quando o médico se concentra, isso vale para empreendedores, e eu acho que o médico ele tem que se colocar, vestir essa roupa de empreendedor também, de um resolvedor de problemas, que problema eu resolvo no mundo? O que eu estou fazendo com o meu trabalho? Quando eu falo, por exemplo, sobre o Além do Jaleco, o Pedro, a Apex, todo esse ecossistema que a gente tem, que problema nós resolvemos no mundo hoje? Nós ajudamos médicos a terem de volta essa liberdade e autonomia através da estruturação de um novo modelo de negócios, construindo uma rede de médicos infoprodutores. Eu tenho claro o meu propósito com esse negócio, o problema que eu resolvo. Eu devolvo o tempo que esse médico perdeu. Anos de faculdade, mais um looping no plantão, convênio e ainda assim no consultório, mais um looping. É uma roda dos ratos que naturalmente paga muito bem, só que para que pagar bem se você não usufrui disso a nível de tempo e energia, a nível de desfrute mesmo? Porque tem muitos médicos que às vezes preferem ganhar menos para ter mais tempo livre do que só o dinheiro no bolso. Só que se a gente não se limitar a esse único modelo de trocar tempo por dinheiro que foi ensinado, a gente começa a ir para um outro nível. Faz sentido? Sim, e até quando, né? Pagar bem, fazer isso. Bom ponto. Porque, historicamente, a tendência é aumentar o número de médicos disponíveis no mercado. Se eu aumento a oferta, uma demanda que não vai aumentar na mesma proporção de pessoas precisando desse serviço, o que vai acontecer? Uma valorização cada vez menor. Ou seja, você vai ser subvalorizado nesse lugar. De ser mais um número. Seu CRM, ele tem mais um número. E aí entra um ponto importante. A pessoa criar a marca pessoal dela. E sem Instagram hoje, é muito difícil que ela crie.
né? E aí não é você virar blogueiro, é você se posicionar. O que você tem de gabarito, de conhecimento no offline, é transformar, repassar isso pro online, né? Repassar isso para que outras pessoas conheçam, né? O que você resolve e você consiga resolver para todos os bolsos possíveis. Se a pessoa tem mais dinheiro, um acompanhamento mais de perto. Se ela tem menos dinheiro, um acompanhamento ali seu também, só que um pouquinho mais distante, né? Por conta Níveis ali, de entrega, isso tá tudo bem. Na medida em que a pessoa investe mais, ela tem mais acesso. Faz total sentido. O médico não ter um produto de entrada é deixar dinheiro na mesa. Se eu me limito a uma única entrega, isso acaba, de fato, restringindo muito o impacto que eu posso causar. Então, quando a gente pensa nos benefícios, tá bom, Pedro, eu tô preso nessa rotina, eu não aguento mais só trocar meu tempo por dinheiro. O que eu devo fazer? Primeira coisa, garantir que você esteja em constante construção de audiência. Se eu tenho audiência, eu tenho leads, eu tenho potenciais compradores. Do que? Do que eu quiser vender, do que fizer sentido vender. Inclusive consultas, inclusive outras soluções. O nosso convite aqui é, na medida em que você constrói essa audiência, eu ganho um espaço para investigar o que essa audiência tem de dores, necessidades, um problema que eu posso resolver e ter a liberdade pela primeira vez na carreira de deixa eu entender como eu quero resolver esse problema. A partir daí, cria-se um produto para uma demanda já existente. Então, eu acredito muito na ideia de não ver se alguém compra minha caneca. Eu entendo quem eu quero ajudar, e aí o entregável, que seria a caneca, que seria de fato que as pessoas chamam de produto, a gente adapta ao que faz sentido para a audiência que tem o problema que eu quero resolver. Então, o modelo que a gente faz aqui é protegendo, inclusive, o tempo desse médico. Quando a gente fala assim, beleza, eu construí uma audiência, e agora? Encheu a agenda de consulta? Tá fazendo o que você gostaria de fazer? Bateu no teto? Agora é hora de aumentar esse teto, mudando a sua forma, mudando o seu modelo de negócio, não dependendo só de consultas. Porque o nível consultivo é um nível de entrega. Eu posso criar mais níveis. Caros. É um dos mais caros. Então, quando o médico se limita a isso, trocar tempo por dinheiro por vários anos é um tempo que não volta. A provocação que fica é, por que não ouvir essa audiência? E quando eu falo audiência, não é só Instagram, não é só YouTube, é offline. E os pacientes? O que eles gostariam que você lançasse? Você já perguntou para o seu paciente? Aquele paciente que é fiel, que está mais tempo com você? Fulano, se eu lançasse um produto digital, o que não pode faltar? Muitas vezes a resposta está aqui nessa base. E o desafio da internet é como eu posso trazer mais pacientes como esse. Que é um outro problema. Então, separar os problemas é muito importante. Pedro, eu não sei o que lançar, o que eu vou fazer na internet? Você já sabe, você vai continuar resolvendo o problema que você já resolve, porém a gente vai ajustar o jeito que você resolve. Vamos dar um exemplo prático? Se eu trabalho com emagrecimento, no meu consultório, na minha clínica, eu posso entender aquilo que eu repito em consultas, que são pilares, que talvez não resolvam o problema, mas tirem a pessoa da inércia, mas dê o acesso dessa pessoa começar. E o estímulo de começar gere cada vez mais valor para essa pessoa chegar, de repente, numa consulta no futuro. O ponto é, se eu pego tudo que eu repito, os pilares que fariam essa pessoa ter um resultado e documento e crio uma comunidade, um ambiente que trabalhe margem, escala e recorrência, eu consigo ter margem, ou seja, dinheiro no bolso com um custo baixo para entregar. Escala, na medida em que eu gravo esse material, eu posso usar isso e replicar para várias pessoas com um custo marginal de replicação baixo. E recorrência, ou seja, essas pessoas vão usar o meu produto. Quando eu tenho essa tríade, eu tenho esses 3 pontos, naturalmente eu tenho um negócio que pode escalar, que pode gerar muito valor e pode, para o médico, a gente bate muito nisso, que é o tempo livre. E por que o podcast não tem custo nenhum, Pedro? De onde que veio essa ideia? Bacana. Eu acredito que toda parceria ela é uma consequência de relacionamento gerado, né? E hoje, né, com o crescimento do nosso canal, com toda a infraestrutura que a gente tem, a gente consegue monetizar isso de outras formas, como por exemplo com o próprio YouTube que a gente recomenda para o médico. Mas só de ter esse relacionamento, a gente monetiza com o próprio YouTube e posteriormente com quem de fato grava e quer alcançar mais pessoas, o médico sente o gostinho de ter produzido um conteúdo ali em 1 hora e percebido que isso gerou um resultado para ele de demanda. Porque é muito comum, você pode ver nos comentários que chegam pacientes, quero conhecer o trabalho da doutora, gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo. Então a gente tem um espaço para filtrar parceiros que a gente gostaria de trazer para essa rede de médicos infoprodutores.
Em 2026, a gente vai fechar o ano com 600 médicos e infoprodutores, justamente resgatando esse prestígio e esse ambiente para não só conscientizar e educar, mas gerar impacto para milhões de brasileiros que hoje já consomem produtos digitais. Então, a gente está construindo esse ecossistema, com Além do Jaleco, em parceria com a Apex, esse ambiente fomentando um espaço para esses médicos educarem, conscientizarem, gerarem valor e começarem a se libertar desse sistema só de consulta, consulta, consulta. Perfeito. E a gente também tem uma visão ali de parceria, né? A gente não quer ganhar dinheiro ali com serviço, a gente não quer ganhar dinheiro com informação. A gente quer crescer junto com o médico, dar o espaço que o médico deveria ter com o conteúdo que ele tem, né? E aí tem essa diferença ali da maioria das pessoas que tentam ajudar os médicos igual a gente faz de verdade. Cara, é interessante porque assim, eu vim dessa ideia de agência, né? Então eu trabalhei por um tempo nesse formato, trabalhei com os dois extremos, vamos colocar assim. Tem o extremo onde o prestador de serviço cobra um valor justo, né, pelo serviço dele. Não há compromisso de performance ou resultado. Então assim, me pague tanto, saia com a sua estrutura digital desenvolvida e beleza. Esse formato, ele traz muito risco para quem contrata, porque poucas vezes tipos de parceria nesse formato funcionam. Só que o outro extremo também, de trabalhar 100% com o variável, de coprodução que o mercado conhece, ele é feito para dar errado. Porque se a gente divide, por exemplo, 50% de um produto, em algum momento gastar 50% com a equipe vai ficar caro. Então o coprodutor ter 50% também a conta não fecha. O que a gente mudou a nível de modelo de negócio nosso, do Além do Jaleco e da Apex, foi: deixa eu estruturar um time com condições de colocar esse médico em escala, vamos dividir o custo desse time e vamos escalar junto com um percentual justo, com um percentual que premie a autonomia do médico. Então, o nosso modelo é, desde a parceria do convite do Além do Jaleco até uma escala, é de parceria integral. A gente vai para crescer junto. O nosso impacto é, de fato, levar saúde e qualidade de vida para 1 milhão de pessoas até o final da década. Seja crescendo Além do Jaleco, seja crescendo essa rede de médicos infoprodutores. Então, o nosso modelo de negócio, ele é incopiável por isso. Porque a galera do digital, ou até da medicina, quer ganhar dinheiro no curto, abrindo mão, muitas vezes, do longo. O nosso modelo pensa muito em como eu posso crescer no curto prazo, mas como eu posso crescer sem abrir mão do longo prazo, que é, de fato, construir uma rede imbatível de médicos infoprodutores. E um ponto muito bacana, até para o médico ali entender um pouquinho melhor, é a questão do emagrecimento. Se você parar de comer, né, 2 dias você vai emagrecer. Mas isso é bom no curto prazo, no longo prazo não é bom. Então a gente gosta de trabalhar da forma correta, que é o quê? Fazendo a dieta certinho, o déficit calórico adequado, e aí, consequentemente, a pessoa vai emagrecer. A mesma coisa a gente faz aqui dentro da Apex, né? Faz sentido. Eu acho que a gente olha muito para resolver o problema na raiz, né? Porque a falta de post ou a presença digital, ela é um nível 1, que é: eu preciso estar onde meu paciente está. Quando a gente resolve esse problema, outros problemas surgem. Vamos supor que o problema 1 seja: preciso de mais pacientes. Ok, resolvi esse problema. E agora? Sua agenda cheia de paciente, faturamento até que legal, mas voltamos para a história do teto. Como que a gente muda isso? Sendo estratégico, a gente precisa resolver esse problema. Daí vem a ideia de um novo modelo de negócio. Então, no lugar que a gente está, a gente detesta o modelo de agência. Pedro, mas você não faz algo similar, você não entrega essa estrutura? A gente teve que desenvolver uma operação interna, porque se eu entrego só essa visão estratégica a nível de mentoria, que eu particularmente acho que existem várias no mercado que são boas, outras também que não são boas, eu prefiro garantir que ele faça. Eu brinco que a gente é um personal trainer desse médico. A gente entrega tudo que ele precisa só para ele poder empurrar a carga. Por quê? Porque a gente sabe que saber fazer ou saber que tem que fazer não basta. Eu preciso desse apoio para poder fazer acontecer. Só que se a gente deixa esse médico contratar uma agência fora para executar isso, esse plano de estruturação de infoproduto, vai voltar para aquele viés de a agência vai querer cobrar um preço caro para poder entregar isso para ele. Então a gente pensou, beleza, se eu quero entregar esse conhecimento, que eu sei que tem muito valor, mas eu quero crescer junto, deixa eu entender como eu resolvo esse problema. Daí chegou a excelência operacional que a gente tem hoje. A gente trouxe pessoas de mercado, não é mercado digital, é realmente mercado. Desde grandes bancos, a gente trouxe pessoas que têm uma experiência parruda para resolver esse problema de como eu posso entregar essa constância que o médico precisa sem desgastá-lo.
Eu brinco que o médico é que nem o Neymar, não tem que voltar pra marcar. O médico tem que ficar ali na frente fazendo gol. O que seria o fazer gol do médico? É ele colocar a cara onde ele tem que colocar. Toda a parte de estrutura, de bastidor, isso pode ser documentado, isso pode ser organizado. Um caso legal de hoje, né? A gente tá gravando esse podcast aqui no estúdio. Hoje uma médica veio mais cedo, ela se planejou para gravar um conteúdo por 2 horas, que é um conteúdo que naturalmente ela gravava sozinha nesse tempo. Ela gravou em 40 minutos. Por quê? Porque a gente montou de fato uma estrutura eficiente para produzir esse conteúdo que em 2 horas daria a gaveta de conteúdo que a gente precisava, com 40 minutos isso foi possível. Por quê? Porque a gente pensa em como eu posso proteger o tempo e energia desse médico para que ele consiga continuar. Porque pensa comigo, Léo, o jogo do resultado no digital vem da constância. Só que se eu tiver que fazer um esforço muito grande para ser constante, em algum momento isso vai dar errado. Se eu deixo fácil esse processo, ele vai adquirir o hábito. E no hábito, ele vai transformando a rotina dele, pensando em construção de audiência e saindo desse looping de depender de consultório. A gente também reforça que o nosso papel não é tirar o médico do consultório, é mudar o motivo do porquê ele atende. Ele atende porque ele gosta, porque ele tem prazer nisso, não porque ele precisa faturar com o consultório. Porque faturamento é algo que com o digital você consegue fazer com menos esforço e com mais impacto, com mais escala. Porque pessoas do mundo todo podem se beneficiar do conhecimento que você tem. E uma coisa que é muito bacana que o podcast faz ali, o médico que vem até a gente ali, ele tem a oportunidade de participar de uma reunião onde a gente vai mostrar um plano ali, basicamente, ali para ele sair do desafio que ele tem nesse determinado momento, né? A gente gosta bastante ali de focar em ter uma solução para o problema, né? Independentemente da área, né? E eu queria que você contasse ali o que você mais escuta nessa reunião, o que é muito comum ali que os médicos têm que ficar de olho. Boa, até trazendo um contexto, nessa reunião estratégica, muitas vezes a gente faz, seja eu, seja algum dos meus consultores do time, é sempre mostrando para ele, para o médico nesse caso, pontos cegos que ele tem ali no modelo de negócio dele e onde ele pode chegar. Então, com o mesmo esforço, como que ele pode ter mais resultado? E é legal a gente se questionar, o que é resultado para você? Para uns é tempo livre no momento da vida, para outros é mais faturamento, mais lucro, então entender isso é muito importante. Essa reunião, ela é algo que muitas vezes os médicos que participam com a gente do podcast pedem, porque a gente faz isso para quem a gente assessora. Então, esses 600 médicos 2026 que a gente assessora estão muito nesse lugar ali mais estratégico, de novo modelo de negócios, de crescimento em parceria com a gente. Só que a gente também faz com quem grava, porque é uma oportunidade de identificar bons parceiros. Então, basicamente, é uma reunião que eles pedem pra gente, pensando em contribuir, gerar valor. E a participação no podcast em si, ela abre essa mentalidade de, putz, e se eu não dependesse só do meu tempo? Porque muitas vezes tem médicos que sofrem para vir gravar, pensando em agenda. Cara, 1 hora de conteúdo. Você sofreu para organizar sua agenda para 1 hora, para algo que pode trazer muita escala e relevância. Então, a gente vai muito para esse lugar. Na reunião, quando a gente tem essa parte mais estratégica, a maior dor que eu tenho é do médico, primeiro, ele não conseguir ter a clareza do problema que ele resolve. Então, ele fica muito limitado a essa linha de montagem de preciso de mais pacientes, tem que cobrar mais caro ou mais barato, ou eu tenho que fazer tal coisa, ou eu tenho que expandir. Cara, pisa na bola, respira. Que problema eu vou resolver? A partir dessa lógica, eu começo a entender que eu posso desenvolver entregáveis diferentes, com níveis de entrega cada vez mais parrudas, entregas mais complexas, que eu posso cobrar mais caro. O legal é que na medida em que a gente começa a olhar para esse lado de modelo de negócios e digital, eu paro de balizar o preço da minha consulta pela região. Eu começo a olhar pelo meu custo-oportunidade. Dá um exemplo. Se eu tenho um infoproduto que vende R$100 mil todos os meses, para eu parar para atender uma pessoa individualmente, quanto vale? Eu faço esse cálculo de horas, muitas vezes vale mais do que os meus concorrentes ou até mesmo eu cobrava na minha região. Então, eu preciso tirar o médico dessa caixinha de olhar para o lado. Se ele olhar para ele, para o valor que ele tem ali dentro, ele consegue se diferenciar, consegue ter mais tempo livre e mais dinheiro no bolso. O reconhecimento é uma consequência. Muito do que a gente bateu no nosso congresso que a gente fez em dezembro foi muito nessa ideia de como adaptar a medicina para essa comunicação digital. Como que a gente consegue fazer o médico não ficar refém de agência ruim? Como a gente consegue fazer o médico saber trazer autenticidade, produzir bastante conteúdo para construir bastante audiência, mas sem ficar refém do Instagram produzindo conteúdo? Porque a gente sabe que não é gostoso para todo mundo. Só que a gente sabe que o nosso paciente está lá.
Então, se o meu cliente está nesse canal, eu preciso estar lá. Onde tem pessoas, tem vendas. Então, é esse o racional que a gente traz para ele na reunião. Deixa eu entender o seu momento e montar um plano prático. E se fizer sentido, por além do Jaleco, como marca, para Apex, estruturar um plano e crescer com você, a gente vai montar um time dedicado e dividir os custos com você. Aí fica imbatível. Porque quando a gente olha para o mercado, os concorrentes querendo cobrar 5, 7, 10 vezes mais caro, entregando muito menos. E aí realmente fica imbatível. Por isso que o Além do Jaleco cresceu tanto em tão pouco tempo. E vai crescer ainda muito mais nesse ano de 2026. E até o final da década a gente vai com certeza ter ali 10 mil médicos dentro dessa rede. É o que a gente visualiza, é o que a gente acredita. E a gente sabe que é questão de tempo. Se você gravou com a gente, eu sei que você não montou um projeto de infoproduto, de posicionamento, de autoridade, um canal no YouTube ainda. E será um prazer, é claro, você manter esse relacionamento com a gente, ter esse espaço pra gente poder crescer junto, porque o nosso jogo é de longo prazo, eu não tenho nenhuma pressa, eu sei que é uma questão de tempo construir isso, e pelo que a gente já vem fazendo, a gente já tem case o suficiente para mostrar que esse é o melhor caminho. É uma questão de, primeiro, despertar. Eu acho que esse podcast ele vai muito para esse lugar de provocações, questionamentos, para o médico falar, pera, eu não preciso me limitar ao que me ensinaram, eu posso olhar para um novo modelo que pode gerar muito mais valor para quem eu ajudo, que são os pacientes, e para mim e para minha família. Perfeito. A gente olha aqui no perfil aqui do podcast Além do Jaleco, vê vários depoimentos, né, de vários médicos que pulavam. Vamos né, postar cada vez mais, inclusive, que eu tô me cobrando de fazer isso. Pulavam de agência, né, de 3 em 3 meses, né? E eu queria que você trouxesse ali a sua visão. O que um médico pode fazer para não ficar recomeçando toda hora de 3 em 3 meses? Eu gosto muito da visão de negócios de ter sempre um sócio de vendas e de gestão. Ou seja, dividir esse peso do crescimento com alguém. Quando a gente pensa no digital, quando eu terceirizo isso para uma agência, naturalmente eu estou contratando o tempo de pessoas júniores. Ou seja, pessoas que têm um tempo mais barato que o meu para fazer aquilo. Isso, para quem está começando, faz sentido, vai entregar um certo valor, só que, cara, no máximo vai te levar ao nível 2 ali, que é beleza, agora eu tenho um Instagram bonitinho. Mas o quanto isso mexe o ponteiro na minha vida pessoal? Na minha conta bancária, nas minhas relações, em família, casamento, filhos? Pouco. Então o ponto é, o nosso modelo ele é muito mais voltado para deixa eu entender o que faz sentido para o momento pessoal desse profissional. Além do Jaleco, nasceu inclusive disso, para a gente entender a pessoa que está por trás do Jaleco. E a partir daí a gente traçar um planejamento que leve ele para um próximo nível. Ter um alinhamento nesse sentido já mostra que é um planejamento de longo prazo. É quase que um alinhamento de longo prazo desde o início. Porque quando a gente senta com o médico, a gente fala, doutor, você se vê médico daqui 5 anos? Ele vai responder que sim. Daqui 5 anos, você se vê usando o Instagram, o YouTube? Pô, se eu olho para 5 anos atrás, já usava. A chance de eu usar é grande. Então, por que não fazer isso com a gente? O que impediria isso de acontecer? E a gente começa a, no dia 1, já planejar o crescimento desse médico a longo prazo. Então, a gente acompanha esse médico desde esse momento de virada de chave, de posicionamento e modelo de negócios, mas a gente quer crescer com ele. Então, a gente não se limita a resolver esse problema do dia 0. A gente olha muito para construir o dia 1, o dia 2, o dia 3, e só de ter essa comunicação clara e uma intenção clara de não tê-lo como mais um, mas ele ser único aqui dentro, faz com que essa relação seja de longo prazo. Porque por mais que a gente assessore diversos médicos, a gente não está construindo um portfólio de vários médicos e ganhando em cima do volume de médicos que eu tenho. Não, o nosso modelo é, eu quero mais médicos para fomentar esse ecossistema entre eles. E cada médico importa, porque cada médico é único. Se eu tenho um médico que fala de um assunto A e outro de assunto B, ou até mesmo médicos que falam do mesmo assunto, o jeito que eles falam é diferente. Então, o nosso modelo é muito pensando na unidade. A gente monta um time dedicado para cuidar daquele médico. Então, tudo isso faz com que ele sinta uma unidade. E essa unidade, ele deixa de encarar uma relação de prestador e médico e, na verdade, um único time. Por isso que a gente tem uma longevidade de projetos muito grande, coisa que eu nunca tive quando eu tive agência. Hoje, nesse modelo genuinamente focado em gerar valor e ser útil e ganhar principalmente no longo prazo, é o que permite esse crescimento mútuo, os médicos ficarem por muito tempo. Até a gente tem vários cases de médicos que, mesmo em momentos onde ainda não tinham encontrado um resultado, ficaram pelo alinhamento, pelo plano, pelo foco de que até dar certo tem momentos de teste, tem momentos de encontrar um caminho, tem momentos de adaptação. Então essa maturidade no planejar eu diria que é o diferencial que faz a gente ir mais longe.
Perfeito. E é algo ali também que a gente vê muito no mercado, principalmente no digital, tem aquelas promessas mirabolantes. Não, Sim. um mês aqui comigo você vai dobrar o seu faturamento. E aí também vem ali fazer um contraponto ali, mas como que essa pessoa vai fazer isso daí? Qual o conhecimento que essa pessoa tem para ofertar isso daí e garantir que isso vai Isso não acontecer? existe. Isso não Exatamente. existe, isso é ingenuidade e é a mesma coisa que um paciente acima do peso querer ficar trincado em um mês. O jogo empreendedor, de vendas, a musculatura comercial é como um músculo de fato, precisa de tempo, constância, disciplina. E teste. Se a gente não testar, e muitas vezes o teste vem de erros mesmo, é metodologia científica. Não tem resposta certa. Tem tendências, tem evidências, tem coisas que a gente pode replicar, mas cada pessoa é única, tanto na parte boa quanto na parte ruim. A parte ruim eu digo, cara, com você pode ser que algo não funcione. O jeito que a gente reage quando não funciona importa mais do que o funcionar ou não. Quando não funciona, eu jogo tudo pro alto, eu quero parar de fazer, ou eu entendo que faz parte da rotina de teste e bora pro próximo fluxo de testes. Então, eu acho que o jeito que a gente se comporta na escala é muito mais importante do que o dar certo ou não, que é algo que, no primeiro momento, pode dar certo no curto prazo. Pode. Só que, do que adianta dar certo no curto prazo se você não tem uma raiz sólida para construir algo de longo prazo que de fato dure, de fato seja construído para te entregar mais liberdade, mais tempo livre. Então acho que os motivos de fazer isso é muito importante. Eu acho que no fundo a motivação real não tem que ser um resultado no curto. O resultado no curto ele é uma consequência de algo bem feito, mas que tá olhando para o longo prazo com certeza, como a gente falou aqui nesse podcast, no que a gente faz para nós mesmos, inclusive. Exato. E aí a gente também tem uma conversa aqui nossa, a gente sempre fala que é pastel, vai em outro lugar. Aqui a gente tem metodologia, aqui a gente trabalha de fato para alcançar o método da pessoa. Se a gente fala que precisa de algo, a gente vai explicar o porquê que isso é importante e a gente não vai te vender aquilo só porque a gente quer ganhar dinheiro. A gente sabe que aquilo tem uma importância para o resultado que você nos contou nessa reunião, por exemplo, inicial, tanto com o time de kickoff, quanto também a reunião estratégica ali, com aquele real objetivo que essa pessoa tem, né? Faz sentido, né? Porque eu já ouvi de vários médicos, né? Inclusive médicos que eu já passei, falando assim, ó, na minha concorrência tem muito médico que receita coisa só para ganhar dinheiro. Isso é muito mais sobre o caráter da pessoa, não importa o segmento. Isso vale para médico, vale para engenheiro, vale para arquiteto, vale para dono de agência, vale para marqueteiro digital, não importa. O nosso modelo não é passar tudo que você precisa. Porque se eu atacar tudo que você precisa, muitas vezes você não vai continuar. Então o ponto é, deixa eu entender o que faz sentido para resolver o problema que está incomodando esse parceiro. Então, a nível estratégico, a gente olhar para o que eu vou resolver agora, é isso. E na medida em que a gente for resolvendo, ganhando mais musculatura e a gente resolve mais problemas, protege inclusive essa consistência, essa continuidade dos projetos. E muitos médicos têm um receio ali de criar o seu infoproduto. Nossa, o que eu vou vender? Vou fazer algo completamente diferente. Como que você indicaria a eles a darem o primeiro passo? Produzindo conteúdo? Como que você... Se eu fosse montar um passo a passo, o primeiro deles é, deixa eu conversar com quem já compra de mim. Porque o médico, ele não é mais um produtor de conteúdo. Não adianta comprar produto de grandes players do mercado, ensinando a fazer lançamento, ensinando a ser mentor. Não vai funcionar para o médico. Porque o médico, dentro da pirâmide social, dentro do lugar que ele está a nível profissional, ele tem uma rotina completamente diferente dos demais colegas da área da saúde, dos demais colegas do mercado. O médico ele tem um custo-oportunidade muito ruim para fazer projetos do zero. Pensa comigo, quando você começa um projeto de infoproduto, você quer ser mentor, Léo. Quero falar de um assunto que eu sou muito bom, beleza. Se você não fizer esse projeto digital, o que você vai fazer? Muitas vezes esse projeto com esse assunto não vai nem existir. Você vai fazer outra coisa. Então, você encara o seu projeto de infoproduto aqui como a única coisa, como a sua vida. E você vai ficar o dia inteiro trabalhando nisso até dar certo. A maior parte das pessoas não tem sucesso. Quando a gente olha para essa educação do mercado, né, os mentores falando bastante sobre isso, o médico, ele não tem tempo para ser blogueiro, para produzir um monte de conteúdo, para construir autoridade no digital. Só que, se eu coloco o médico nessa caixinha, eu ignoro que, ele já é uma autoridade no offline. E só o fato de ter o jaleco, só o fato de ter um CRM, já coloca ele num nível de prestígio social muito grande. Então, o nosso papel não é
criar uma audiência do zero, colocar o médico num lugar que ele não está. Ele já está nesse lugar, ele só não sabe e ele não traduziu a comunicação dele do off para o online. Então o ponto é, médico, não compre essas mentorias genéricas que vendem para você e um monte de pessoa que não sabe nem o que é medicina, porque ele vai te colocar em mais uma caixinha. Você tem que entender que você é médico e na medida em que você é médico, você precisa de uma estrutura diferente que, proteja o seu tempo e o seu custo-oportunidade. Dito isso, quando a gente olha para esse passo a passo, eu preciso ouvir o offline, conversar com meus pacientes que já consomem de mim, o que eles gostariam que eu lançasse, o que eles gostariam que eu entregasse a mais para eles. A partir dessa pesquisa nessa base, junto a uma pesquisa de mercado, olhando para outros concorrentes do mesmo setor, do mesmo nicho, eu já tenho uma ideia de oferta, ou seja, o que eu vou prometer, que problema eu vou resolver dessas pessoas. Só depois de ter isso, a gente começa a colocar mais intensidade na construção de audiência, onde essa audiência ela é composta por pessoas que têm o problema que eu quero resolver no mundo. E aí, se você inclusive seguir ainda mais o que a gente recomenda, faça uma pré-venda. Qual show? Primeiro, vende para garantir que a pessoa vai comprar, garantir que esse é o caminho. Mas Pedro, uma pré-venda, o que eu vou ter ali para entregar? Na comunicação da venda, você vai deixar claro que é uma pré-venda, vai deixar claro que quem comprar agora, antes do lançamento, terá um bônus, terá um desconto, e você combina um cronograma de entrega. A pessoa pode tanto comprar na pré-venda com esse bônus ou com esse desconto, como pode esperar o lançamento. É uma troca justa. E você só começa a gravar um conteúdo na medida em que você já tem as compras, já tem pessoas investindo, ou seja, já tem caixa no seu bolso. Não pare para gravar conteúdo, como os gurus de marketing falam, antes de ter a oferta validada. Então aqui é só um gostinho do que a gente direciona, né, a nível de cronograma, a nível de experiência, que a gente já bateu a cabeça. Eu falo porque eu já tive, né, infoprodutos que, cara, você sabe muito bem, a gente gravou um curso gigantesco para torcer para vender e não vendeu. E o ponto é, o caminho sempre passa por valida oferta, valida demanda, vai para um caminho de cronograma claro, passinho por passinho, jogo de longo prazo. Não cai nessa promessa mirabolante de em uma semana ficar rico, ou de você fazer um lançamento com o time do fulano de tal, que é gigantesco. Cara, cada caso é um caso. Eu particularmente gosto muito de seguir um processo sólido que eu consiga ter um resultado de longo prazo. Se eu olhar para um processo de ganho de massa, de perda de peso, eu não quero o hack. Não que eu não possa ter apoio, não que eu não possa ter ajuda de medicamentos, mas pelo motivo certo. Não porque eu quero um atalho, mas porque eu quero de fato algo que vai me impulsionar para eu construir uma base que eu possa manter. Do que adianta chegar e não manter? Fazer um lançamento de 100 mil, só que é uma vez no ano. E aí? Não conseguiu repetir? Não era muito melhor fazer 30, 40, 50 mil a mais no mês? Faz a soma no ano. O quanto 600 mil reais a mais no seu bolso, médico que está em casa, por exemplo, faria de diferença na sua vida? Quanto tempo você poderia comprar seu por ter feito esse caixa? Então, essas provocações do médico ter mais autoestima, porque a gente fala, poxa, cara, como que você vai trocar tua saúde por isso? Não faz sentido. Teu impacto é menor quando você deixa de usar a internet. Eu gosto muito da visão de analisar também o custo de não fazer as coisas. Porque a gente é muito habituado a, beleza, qual que é o custo de fazer isso? Né? Mas e o custo de não fazer? Tô com excesso de peso, beleza. Qual é o custo de eu não emagrecer? Porque tem o custo de emagrecer, que é ir pra academia, se alimentar bonitinho, beleza. E o custo de eu não fazer isso? Esse todo mundo ignora. Qual é o custo de eu não produzir conteúdo? Qual é o custo de eu não criar um produto digital? Muitas vezes é a liberdade, o tempo livre em família. E aí tudo que a gente trouxe nesse episódio volta para o mesmo lugar de médico. Não aceite o modelo imposto pela sociedade de que você precisa trocar tempo por dinheiro. Não se limite a isso. Eu acho que é isso o nosso papel em essência, é despertar essa consciência. Perfeito. E tem uma coisa que a gente falou muita coisa que a gente recomenda que o médico faça. O que ele não deve fazer no digital? O que ele não deve fazer, eu acho que é ir pro tudo ou nada do digital. Não, agora eu vou ser expert, então eu vou fechar minha agenda, vou fazer isso sem nenhuma evidência, nenhum lastro, nenhum histórico. Entenda que o digital, ele não é algo à parte, ele é algo que tem que fazer parte da sua rotina. Você consome internet, você consome redes sociais, você usa o WhatsApp, Instagram, YouTube. Entenda que isso faz parte da sua rotina. Eu brinco que o digital é como o processo de emagrecimento, academia, é ganho de massa. É algo que tem que ser feito todo dia. O
que o médico não pode fazer é ou eu viro influencer ou eu sou completamente do offline. Eu acho que ser binário nesse sentido é péssimo. Eu preciso encontrar um equilíbrio onde eu possa ser constante, preservar o meu custo-oportunidade. Então, eu acho que o segredo foi o que a gente encontrou. Por isso que o nosso modelo, de novo, ele é incopiável e ele é perfeito para o médico que quer crescer. Porque a gente entra na medida. Ele vai ser constante, ele vai aparecer bastante, ele vai ter muita atenção na rede, mas muitas vezes com menos esforços do que ele coloca hoje. Então o ponto é, o que ele não deve fazer? Ir pro tudo ou nada, ser binário, ou eu apareço muito ou não apareço. Constância. E parar de colocar problema em tudo que ele faz. Porque o médico mais experiente, ele vai falar assim, nossa, mas eu não sei nada, pra mim isso daqui eu não sei como é que funciona. E aí, você vai falar assim, então não vou fazer nada relacionado à internet. Mas o médico mais novo ali pode pensar o quê? Nossa, mas eu vou falar na internet? Por quê? Sendo que eu não tenho o gabarito que, por exemplo, esse médico mais experiente. Então é entender que cada caso é um caso, cada caso tem uma parte positiva e uma negativa, e é importante focar nessa parte positiva para que ele possa alavancar cada vez mais. E aí entra numa pergunta até para os futuros médicos, ou também para a galera que está saindo agora, né, da residência, por exemplo. O que você faria para alcançar, né, com toda a experiência que você tem, para alcançar o primeiro R$1 milhão? Qual caminho você iria? Boa. Líquido na conta, faturado por mês. Líquido na conta. Líquido na conta? Que é o que vale, não é? É o que vale. É que eu acho que, pensando já no 1 milhão, a partir desse lugar, fica inviável você pensar em trocar tempo por dinheiro. Porque pensa R$1 milhão sobrando, tirando o seu custo de vida. Cara, quanto de tempo eu tenho que jogar fora? Né? Então, eu acho que essa alternativa, ela é a mais dura. Eu acho que ela mais machuca e não seria a que eu escolheria. Eu olharia para como eu posso pegar o meu conhecimento e estruturar de uma forma que eu consiga alcançar mais pessoas. E primeiro, eu não lastreio o meu tempo ao dinheiro. Eu não condicione ganhar dinheiro a vender meu tempo. Eu posso até, então pensando no passo a passo, eu teria uma fração da minha agenda que eu sim venderia meu tempo para gerar caixa, porque eu sei que esse caixa me daria tranquilidade para poder atuar nesses projetos mais escaláveis. Que projetos mais escaláveis? A gente, por ter esse background, esse know-how, eu, claro, recomendo usar a internet para isso. Tanto para construir audiência e atrair pessoas que são fãs da minha marca. Né? Eu até trazendo um caso legal. Ontem eu conversei com uma médica que era nutróloga, né? E ela contou nos stories ali que ela lembra da infância dela, quando ela pegava a estrada, de comer alguns snacks ali no meio do caminho, até chegar no lugar que ela estava indo. E no story que ela contou, ela mostrou que ela comeu um snack fit, né? Que era uma proteínazinha ali. E, cara, olha como que isso nos stories gera uma identificação, uma conexão, um rapport muito grande com a audiência que permite esse vínculo, que não importa o que seja vendido, a pessoa vai comprar. Se ela vendesse essa marca de snack, pode ser que ela venderia. Olha que interessante. Então, o ponto principal é, enquanto eu estou vendendo meu tempo, seja no primeiro momento no hospital, seja no convênio, seja no particular, eu estou com um projeto em paralelo que eu sei que quando ele escalar, todo ganho ele vai ser acumulado. O ponto é, quando eu atendo a pessoa de hora em hora, o que eu entreguei, acabou. Pode ter uma fidelização, pode ter uma recorrência, mas aquela entrega já foi. Quando eu falo de produzir um conteúdo no digital ou no infoproduto, muitas vezes é uma entrega acumulativa. Então, a gente vai somando esses esforços ao longo do tempo. Então, eu teria uma fração da minha agenda, de repente, ali, no primeiro momento, um dia dedicado a este projeto. E, como todo projeto, é igual um filho. Ele vai nascendo, ele vai ganhando cada vez mais corpo e mais tempo para poder crescer. Então, se eu fosse montar um passo a passo, no começo, gera caixa, beleza. Só que parte desse caixa, entenda que ele vai fortalecer e catalisar esse braço mais escalável, que é você entender o problema que você resolve no mundo. Um jeito é através de plantão e consulta, mas você pode pegar esse mesmo conhecimento e empacotar de um jeito estratégico para que você ajude essas pessoas. Pedro, me dê um exemplo. Cara, você já parou para pensar que muito do que você repete em consulta você poderia simplesmente gravar como pilares da sua comunidade? E a partir desses pilares você tem encontros quinzenais ao vivo e gerar valor é como se fosse uma espécie de entrega em grupo? Beleza, essa pessoa não vai pagar os 500, 700, 1.000, 1.500 reais na sua consulta. Só que ela pagaria, de repente, R$1.000 por ano para ter acesso a isso. Mas se eu faço 30 vendas no mês de R$1.000, eu tenho R$30.000 a mais. Eu não precisei me matar em plantão para ter essas vendas. Então, essa conta invisível e o custo de não fazer, que o médico não faz, é o que eu colocaria no meu planejamento para conseguir chegar nesse 1 milhão. Porque quando a gente fala de R$1 milhão, se a gente pensa no tempo que o médico fica na faculdade de medicina, espelha esse período e coloca na carreira,
Naturalmente, se ele fizer isso, em muito menos tempo ele consegue alcançar esse R$1 milhão líquido na conta. Então o ponto é, o que de fato eu quero? Eu quero mais tempo? Eu quero mais dinheiro? Então aqui foi só uma ideia. Claro que cada caso é um caso, mas o racional é, eu preciso não me limitar a trocar tempo por dinheiro. Perfeito. E aí uma coisa que muita gente acaba esquecendo, né? Que o médico, ele não precisa ser blogueiro, ele precisa ser estratégico na internet. Porque a gente sabe, conhece muito dos bastidores, vários médicos que têm 100 mil seguidores, mas não tem o faturamento que muitos médicos nossos com 2 mil, 10 mil seguidores têm, né? É interessante voltar de fato para o que o médico quer. Eu quero ter 100 mil seguidores. A qualquer custo? Eu preciso disso? Cara, beleza. Não, eu tô querendo, na verdade, é ter a minha sexta livre na semana para poder levar minha filha na escola, poder buscá-la e poder curtir a minha família. Beleza? Não, eu quero alcançar tantos R$1.000 de patrimônio, tantos milhões de reais de patrimônio. Perfeito? Então, eu acho que o norte da ação tem que ser, de fato, o objetivo. Então, se a gente, de fato, alinhar que muitas vezes o objetivo é o crescimento profissional, número de seguidores vira vaidade. E, não, mas se eu tenho mais seguidores, o paciente vai me respeitar mais. O paciente sabe quando é fake. O paciente sabe. Você sabe quando é. Você olha o engajamento versus número de seguidores, a relevância, fala, Ou até mesmo uma pessoa que tem uma audiência genuína e verdadeira. Se ela não sabe estabelecer um bom vínculo e um bom processo de monetização disso, também não gera resultado. Então o ponto é, vamos entender o que faz sentido para você, e a partir daí conseguir ter um plano claro, que aí sim é uma trilha que faz sentido, é um caminho que faz sentido ser percorrido. Porque tem o preço, como tudo na vida. O preço de você abrir mão um pouco de convênio, abrir mão um pouco de plantão, de consultório, de aparecer mais na internet, muitas vezes é ser criticado pelos colegas de faculdade, alguns colegas que não fazem o mesmo. Amigos, familiares. Inclusive, foi um dos temas que a gente trouxe para o nosso congresso, que é justamente construir essa rede do Além do Jaleco, da Apex, de médicos infoprodutores, para você ter de fato um apoio aqui dentro, de outros médicos, outros colegas que também fazem isso e que estão juntos. Porque não adianta, a medicina não vai voltar para esse protagonismo no sentido digital se não tiver uma união de forças de bons colegas médicos. Naturalmente, essa rede ela é importante até para romper essas barreiras, né? No sentido de, beleza, a crítica vai vir. E aí? O que você faz? Como você se comporta? Então, acho que você entender o seu motivo e o que você quer de resultado te dá mais tranquilidade, dá mais paz mental para poder ir pelo caminho que mais faz sentido para você. Perfeito. E esse ambiente é algo que a gente vive muito aqui no estúdio, por exemplo, onde entra um médico ali gravando podcast, eu gravando conteúdo aqui, e já sai outro, e aí eles se encontram, e aí vê que os dois estão na mesma batida, na mesma pegada ali, nossa, quero crescer, tenho o objetivo de criar o meu infoproduto, e aí a galera cria, por exemplo, live entre eles. Então tem essa sinergia que a Apex e o podcast Além do Jaleco corrobora muito com isso, né? Essa conexão ali é fundamental e é o que a gente realmente indica, tanto para quem está aqui dentro, quanto para quem ainda não entrou. Total. O Além do Jaleco nasceu como um podcast, mas ele já virou uma rede hoje. Ele é um ecossistema de médicos que querem fazer a diferença na vida das pessoas, que querem não só comunicar quando eles estão aqui nessa cadeira, mas principalmente quando eles querem mudar as vidas das pessoas. Porque o consultório é muito limitado. Você tem ali um tempo com a pessoa, fica limitado. Quando a gente pensa em tempo de tela que a pessoa tem na internet, você consegue fazer uma mudança absurda com quem realmente está disposto a fazer acontecer. Então, a gente está trazendo, de fato, um novo espaço para a medicina brilhar e, principalmente, o brilho da medicina não ser daquele lugar mais alto, como os hospitais, os convênios, como já foi até hoje, e agora devolver esse protagonismo a quem, de fato, está ali na ponta final, que é o médico. Então, o médico ele se liberta desse ambiente onde ele pode sim atender no hospital, ele pode sim ter relacionamento com o convênio, mas pelo motivo certo, não porque é a única opção, mas é porque agora ele tem espaço, ele tem audiência, ele tem dinheiro no bolso para poder falar, peraí, eu faço porque eu quero, pelos meus motivos, não porque eu preciso. Então, eu acho que esse lance de trazer a autonomia que o médico perdeu é muito importante. O digital ele dá como ferramenta esse espaço. Muitos médicos não entenderam ainda. Eles estão jogando um jogo ali de post de, meu paciente está lá, preciso estar lá, mas na verdade é um jogo de ter audiência. E se eu tenho audiência, eu não fico refém de grandes canais de distribuição, eu não fico refém de grandes emissores. Então, o ponto, acho que a principal revolução que a internet fez é justamente essa. Quando a gente olha, por exemplo, um case legal, pega o caso da Cazé TV, por exemplo, né? Um influenciador que tem audiência virou uma emissora.
Que compete com a Globo. Que compete com a Globo. Então, essa descentralização, onde a marca pessoal conecta, colocou o médico em condições de ter liberdade, autonomia. Então, é esse o lugar que poucas pessoas na medicina não perceberam ainda. É um lugar de, beleza, se eu tenho audiência, eu tenho possibilidade de ter mais autonomia, de ter os meus projetos, de mudar o motivo no qual eu me relaciono com essas instituições. Perfeito. Pedro, muito obrigado. Espero que você volte mais vezes e você pode voltar quando você quiser, né? É claro, esse espaço é dos médicos, mas fazia sentido um episódio para tangibilizar um pouquinho do que a gente está construindo. Acho que ao longo do ano vai fazer sentido voltar, mas na medida em que a gente caminha, a ideia é o médico ser protagonista. Você não vai me ver aqui muitas vezes porque o objetivo não é ser um projeto do Pedro, é um projeto que eu estou fazendo muito para devolver esse espaço dos médicos. Então, de fato, é uma honra ter diversos médicos. Se você é médico, se você quer participar desse projeto, comenta nesse vídeo, chama o nosso time na DM do Instagram. A gente, de fato, sempre ativamente busca, né, convidar bons médicos. E se você, inclusive, foi convidado para participar do nosso projeto, sinta-se honrado, porque a gente faz todo um critério, né, de fato, de, beleza, esse médico tem uma boa comunicação, esse médico tem um esforço ali que está desproporcional ao resultado, vai ser muito bacana dar esse espaço, dar esse palco para eles. E acho que esse ano vai ser um ano de muito crescimento, de amadurecimento nesse sentido. Já é o 6º ano trabalhando com a medicina, então na medida em que a gente vai tendo esse tempo de tela, esse contato, a gente sempre melhora e tá difícil bater a gente, porque a gente de fato está muito focado em fazer isso acontecer. A gente está bem alinhado a longo prazo, um time cada vez mais forte, bons embaixadores. Então, assim, a gente hoje tem muitos médicos por trás, né? Por mais que vale a pena trazer um disclaimer, né? O projeto é 100% meu, Pedro, mas a gente tem médicos embaixadores, que são parceiros que também trazem um volume de médicos. Então, na medida em que a gente vai fazendo conexões, a própria medicina entra para jogo para poder, de fato, gerar valor, levar adiante esse projeto. Então, fico muito honrado, muito feliz e espero continuar contribuindo, não só com os médicos, mas também com quem compra desses médicos, quem consome, aprende, usufrui do trabalho desses médicos, que é o nosso foco verdadeiro. Perfeito. E para os médicos que querem te conhecer, quais são suas redes sociais? Me segue lá no Instagram, eu tô me forçando a produzir mais conteúdo, acho que eu vou fazer bastante isso esse ano, tá? O @, é Pedro S. Venâncio, tá? E também no nosso Instagram a gente tem o próprio Além do Jaleco, Além do Jaleco Podcast, e também a nossa rede de médicos e infoprodutores, que é o @alemdojaleco.br. Acompanhe a gente, é um prazer ter você, ter sua companhia, foi muito bacana, Léo. Obrigado, Pedro. Um prazer ter você aqui com a gente. Até a próxima. Até mais, Valeu. pessoal.